Voltei, família. Cara, olha, eu fico puto da vida, velho. Alô, alô? É, caiu, né? Que bosta. Ah, como eu odeio a Twitch, velho. Calma aí, deixa eu divulgar aqui que caímos, mas voltamos. Nossa, a Twitch ontem e hoje, ó. O BS Studio, quer dizer, tá de parabéns. Meus parabéns. Enfim, voltamos aqui. Irei prosseguir. Tudo certo, então. Continuando, então, né, ela termina falando do rigor científico de Marx, em que se modifica, por exemplo, o conceito de mais-valia. É uma pergunta. Em que se modifica, por exemplo, o conceito de mais-valia, conceito central na análise crítica do capitalismo em Marx, com a introdução da máquina digital e da robótica, por um lado, e com o atual processo de globalização, por outro. Então, ela começa falando, né? A gente não tem uma análise rigorosa de, tipo, o que era mais-valia antigamente e qual é a relação existente dela hoje. Que é basicamente o que a Rosa Luxemburgo faz na acumulação do capital. Ela chega e fala, ó, Marx disse tal coisa e tal coisa e tal coisa. Vamos analisar o que está acontecendo agora para ter um exemplo concreto, para a gente analisar cientificamente o que Marx traz. Como a introdução de novas tecnologias no processo de trabalho afeta as relações técnicas e sociais de produção e as relações de distribuição e de consumo? Que modificações sofreram a classe operária e a burguesia numa era em que o conhecimento passa a representar um elemento fundamental das forças produtivas? Como pensar, do ponto de vista marxista, a questão ecológica e a questão de gênero? Para onde vão a atual globalização e as suas consequências? Quais são os elementos que podem constituir uma base objetiva potencial para a transformação desse modo de produção? Então vamos lá, vamos dar dicas então, já que ela faz essas perguntas. Porque atualmente a gente tem um pouco mais de trabalhos, né? Jaime Osório, tá? Todas as obras e trabalhos do Jaime Osório. Todas. Ademar Bogo, Marx e a superação do Estado. 2 exemplos que eu dou. Jaime Osório e Ademar Bogo. É fundamental uma análise desse tipo, porque é possível surgir uma sociedade alternativa a partir das potencialidades que possam emergir na atual sociedade em que vivemos. Não vejo como fazer tal análise, senão com o próprio instrumento científico que Marx nos deixou. A crise do socialismo soviético não significa que devemos pôr em causa as contribuições científicas de Marx. Infelizmente, alguns setores da esquerda têm sido excessivamente permeáveis à propaganda antimarxista do neoliberalismo, que responsabiliza indevidamente a teoria de Marx pelo que aconteceu nos países socialistas soviéticos. Então, dentro da própria esquerda, a gente vai ter uma criminalização do marxismo muitas vezes, né? A gente vai ter uma galera que vai olhar e vai falar, não, porque olha o que Stalin fez e não sei o que, Tenho minhas críticas a Stalin, sempre faço elas, mas Stalin não é Marx, Stalin não é necessariamente marxismo, tá? Isso precisa ser pontuado. Stalin tem uma das leituras do marxismo, Stalin tem uma das tomadas de decisões por modo do materialismo histórico dialético, mas não existe um modo, essa daqui é a única via certa dentro do próprio marxismo. E durante um tempo, por exemplo, um pouco antes do surgimento do PT, o pensamento da Rosa Luxemburgo vem pra cá em contradição ao que acontecia na União Soviética, né? Embora eu não goste desse elemento de oposição. Mas a alternativa dessa primeira fase, antes da crise da esquerda, era uma alternativa ainda por vias socialistas. Com o tempo, Rosa Luxemburgo deixa de ser utilizada de modo revolucionário, vai sendo utilizada de modo reformista, depois isso acontece com Gramsci, depois surge uma negação da revolução e a esquerda vai indo cada vez mais nesse sentido. E aí, a parte 2 que ela pontua é o marxismo, ciência e o determinismo histórico, entre parênteses. Ela concorda com Louis Althusser em que a grande contribuição de Marx foi ter fundado a ciência da história, um dos maiores acontecimentos da evolução do conhecimento humano.
O filósofo francês propõe que o autor de O Capital teria descoberto um novo continente científico. Vou marcar aqui, novo continente científico. O da história, da mesma maneira que anteriormente Tales havia fundado os das matemáticas e Galileu o da física. Então Marx descobre o continente da história. Marx fundou uma ciência nova, a ciência da história das formas sociais, ou sociedades reais, concretas. Então, essa é a ciência a qual ele se refere, que Marx descobre. Ainda não compreendemos o alcance deste feito prodigioso. Tanto antes quanto depois de Marx, os homens viviam, as massas humanas faziam a sua história. Existiam historiadores para fazer a sua crônica e filósofos para fazer a sociologia. A história era um campo por cultivar ocupado pelas ideologias religiosas por Bossuet, jurídicas e morais por Rousseau, Fourier e Proudhon, ou filosóficas por Hegel. Caralho, ela tem um arcabouço teórico grande pra caralho, né? Martha Heidegger tem um arcabouço teórico grande pra caralho. Marx abriu esse campo ao conhecimento científico, deu aos homens os princípios fundamentais de uma teoria científica, permitiu-lhes compreender as leis deste novo e imenso continente, a história. A Rosa Luxemburgo, 1915 mais ou menos, mentira, antes de 1914, antes da Primeira Guerra Mundial, ela tem um texto escrito chamado Marx, onde ela fala que eles utilizam muito lá na Alemanha o Capital volume 1. Porém o volume 2 e o volume 3, Marx já está muito além do que o que eles estavam conseguindo fazer ali. Tipo, ela fala que o Marx ele avançou muito além do que ainda devia ser construído. Ele conseguiu dar passos e passos à frente disso. É muito interessante pensar isso. Os princípios fundamentais da ciência da história foram designados tradicionalmente por materialismo histórico. Então a descoberta de Marx é o materialismo histórico. Com base nesses princípios gerais, Marx começou a fazer um estudo rigoroso do modo de produção capitalista. Vamos lá. Estudo rigoroso do modo de produção capitalista. Mas só conseguiu estudar com profundidade o seu funcionamento econômico quando o seu plano era muito mais ambicioso, compreendendo todos os aspectos da sociedade capitalista: Estado, classes, população, imigração, relações internacionais de trabalho, mercado mundial, crises, entre outros. No entanto, a morte interrompeu sua obra. Um minuto de silêncio para Marx. A gente não vai fazer um minuto, mas... enfim. Como seu testemunho, resta o capítulo inacabado de apenas 2 páginas acerca das classes sociais no terceiro livro de O Capital. Isso é uma coisa, porque teve um professor da USP, né, que ele foi questionar a questão das classes sociais para Marx no manifesto. E eu acho essa uma pergunta muito idiota para ser feita, visando um estudo sobre Marx, porque Marx não para de falar sobre classes sociais em Manifesto Comunista, perdão. Mas ele vai além. Inclusive, é inconclusa o final dessa parte das obras dele. Mas o que muitos autores não compreendem é que a obra máxima de Marx, O Capital, não tem um objetivo histórico empírico, né, praticável. Marx não pretendeu fazer a história da Inglaterra desde as origens do capitalismo até aquele momento. Ele estudou esse país porque ali podia encontrar o capitalismo mais envolvido da sua época. Era realmente um laboratório melhor para estudo. E isso servia-lhe, e além de que, né, ele foi expulso de um monte de lugar, era onde restava para ele ficar. Isso servia-lhe para elaborar a sua essa teoria do modo de produção capitalista, que é muito diferente da história concreta do capitalismo. Marquem isso, tá? A sua teoria do modo de produção capitalista é muito diferente da história concreta do capitalismo na Inglaterra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A história do capitalismo na Inglaterra estará englobada no modo de produção capitalista. Mas o modo de produção capitalista vai muito mais além do que só a Inglaterra, né? Isso é óbvio. Por isso, só se pode julgar o caráter científico da obra de Marx se se tiver em conta os objetivos que ele se propôs a estudar e até que ponto ele pôde realizá-la. Marx não pretendeu fazer um estudo acabado dos outros modos de produção, como comunidade primitiva, escravismo, feudalismo ou modo de produção asiático. As referências e reflexões que encontramos sobre tais modos de produção são relacionadas no esforço de compreender como se geram historicamente os 2 elementos fundamentais do modo de produção capitalista: o trabalho livre e o capital. E é para isso que ele volta desses outros modos de produção. Interessante reflexão feita por Clóvis Moura do fim do escravismo e início do trabalho livre.
Marx, é claro, também não se propõe a fazer uma teoria geral da transição do feudalismo para o capitalismo, nem do capitalismo para o comunismo, até porque essa daí não acontece. Quem vai falar um pouco mais sobre feudalismo para capitalismo é o Engels. Pretendo advertir o leitor de que a maior parte dos estudos críticos do pensamento de Marx sofrem de sérios defeitos metodológicos. Quero uma recomendação do morcego para ler Marx, a biografia do grande e maravilhoso Zé Paulo Neto. Uma biografia, Karl Marx, pela Boitempo. Também é importante esclarecer que Marx e Engels entenderam sempre que as suas contribuições constituíam uma ciência inexata, no sentido de poderem traçar aspectos de desenvolvimento gerais, mas não ser possível um conhecimento preciso e detalhado de todas as influências e condições. Woods e Grant falam sobre isso. Trata-se então de um conceito da ciência que alguns questionam pelo seu relativismo, mas que descobertas científicas mais recentes no estudo dos processos da natureza vêm ratificar. Estas confirmaram que, dentro do que se costuma entender como uma pura desordem, existe uma determinada ordem, ou até leis internas, por exemplo, nos fenômenos meteorológicos. Marcar aqui. Este achado é possível graças à revolução da tecnologia e da computação, que permite um estudo matemático dos sistemas caóticos e tem uma aplicação tão ampla que engendrou toda uma nova ciência, a teoria do caos. E aqui a gente tem uma coisa interessante, galera. Uma das discussões sobre guerras híbridas, vou trazer para uma questão atual para a gente refletir, tá? As guerras híbridas vão falar sobre a intervenção estadunidense, imperialista, que vai atuar em certos grupos, de forma que certos grupos parecerão querer romper com as coisas, mas na verdade vão atuar em nome do imperialismo. Porém, existem algumas leituras sobre guerras híbridas. Uma delas é a teoria do caos. A teoria do caos é um estudo sobre essa desordem da sociedade capitalista. Então, por exemplo, a gente passa por momentos de crise. Em momentos de crise, constantemente, a gente vai ter uma parcela da população indo às ruas. As guerras híbridas vão falar que essa parcela da população que vai às ruas em momentos de crise, quando o governo é de esquerda, elas são pró-imperialistas? Não. Porém, quando a esquerda não consegue suprir esse buraco dos problemas que acontecem na sociedade, certos grupos vão ser especializados em ocupar esses espaços. 2013 é guerra híbrida? Não. Porém, o que acontece depois, por exemplo, de ascensão do Brasil Paralelo, de entrada do pensamento do Olavo de Carvalho, de ascensão do MBL, de outros grupos de direita que ocupam os buracos deixados pela esquerda e que constantemente são financiados pelo imperialismo, aí a gente pode classificar como guerra híbrida? Também não, porque é a única coisa que acontece. Mas é um dos pontos da guerra híbrida. A guerra híbrida, essa teoria do caos, é uma leitura de se preparar para esses momentos de desordem, que é uma coisa que a esquerda não faz. Por exemplo, a possibilidade de um golpe. Existe a possibilidade de um golpe? Existe. Pode acontecer e pode não acontecer. Se acontecer, pode ser bem sucedido, pode não ser bem sucedido. Mas a gente não consegue se preparar para todos esses casos. Diferente da direita. A direita, lavajatista, né, esse grupo da direita, eles estão preparados para as coisas que acontecerem. Até porque eles têm mais mobilidade, né? Se acontece um golpe, eles se unem ao golpe por causa da questão financeira. Se não acontece um golpe, eles se unem ao Lula porque é quem provavelmente vai ganhar as eleições. Eles conseguem se preparar para os mais diversos campos. A direita bolsonarista, se não acontecer nada, alguns poucos, como o Bolsonaro, vão ser presos, só que a ideologia vai continuar ali. Ainda vai ter uma disputa hegemônica da narrativa por esses grupos. Enfim, tem toda essa complexidade dentro destes espaços. Marquem, então, teoria do caos, eu acho uma coisa interessante de se estudar, tá, família? Mas, como a categoria da determinação é decisiva em toda a explicação científica, de acordo com Vasquez, um grande pensador que a gente tem, reivindicar os contributos científicos de Marx é reivindicar também o determinismo histórico. Não se trata do determinismo mecanicista, e aqui é importante diferenciar. O determinismo mecanicista é uma coisa
e determinismo histórico é outra. Da mecânica clássica expressa nas leis do movimento de Newton relacionadas com as causas e efeitos simples. Nem do determinismo evolucionista de Darwin, que é um processo de evolução das espécies de forma gradual, através de passos ordenados de uma velocidade constante. Seria mais próximo da teoria da evolução do chamado equilíbrio pontuado, um processo de evoluções das espécies que não é gradual, mas acontece a partir de rupturas, regressões e pausas, e das, abre aspas, citando Engels, leis que dão conta das relações não lineares, fecha aspas. Leis que com frequência, e traz novamente Woods e Grant, não passam de aproximações sucessivas, que vão se aperfeiçoando constantemente através de novas descobertas, fecha aspas. Vou dar o que eu acho que é sobre isso. Durante a escravidão, por mais que os quilombos se propusessem a formar um novo modo de produção, eles não falavam sobre socialismo. Não existia a construção de uma sociedade concreta no sentido de uma ruptura a nível internacional que buscasse acabar com o capitalismo a nível global. Era mais a nível local e a nível de proteção. Já no século XXI, a gente tem inclusive quilombos que propõem o socialismo como alternativa. Modelo claro, por causa das contradições e do desenvolvimento histórico que acontece inevitavelmente, esses grupos alteraram essa forma de luta, percepção, estratégia, tática e por aí vai. Segundo o Prêmio Nobel de Química de 1977, de Ilya Prigogine, Marx e Engels já tinham abordado essas novas ideias científicas 100 anos antes e, por sua vez, James Gleick, um especialista da teoria do caos, reconhece que os cientistas soviéticos estavam muito mais avançados do que os colegas dos Estados Unidos e da Europa, que já dispunham de uma investigação importante sobre o caos, que remontava aos anos 1950. Já Reclamert considera que a teoria marxista da ordem possivelmente é muito crítica para ser aceita pelas ciências econômicas e sociais, e por conseguinte, volta-se para a física, que é um terreno aparentemente pouco relevante para as posições ideológicas dominantes. Então, as posições ideológicas dominantes se prendem nas ciências econômicas e nas ciências sociais, enquanto deixam parte das ciências exatas abertas para essa invasão. E aqui, reparem, ciências econômicas e sociais. Ciências sociais não é um curso marxista revolucionário, os caralho a quatro. Muito pelo contrário. É um curso que as classes dominantes exploram pra caralho. Diante disso, creio que se possa compreender por qual razão atributa tanta relevância ao esforço que realiza Althusser, através de suas obras, para demonstrar o caráter específico do determinismo histórico descoberto por Marx, que responde não a uma causalidade linear, mas sim estrutural. O socialismo não vem porque a história diz que vai chegar o socialismo. O socialismo vem porque o capitalismo abre passagem para os coveiros dele mesmo, né? E que só não vai vir se a gente perder a guerra, como o próprio Marx já elucida. Onde se deve procurar, então, o verdadeiro pensamento de Marx diante desse determinismo? Ela considera que deva se fazer na obra mais amadurecida, o Capital, estudando o funcionamento das leis descobertas por Marx, como, por exemplo, a lei da baixa tendencial das taxas de lucro. Aqui também se diz que o Marx se enganou, que a taxa de lucro não baixou ao longo da história do capitalismo, como ele supostamente teoriza, mas até subiu nos chamados anos dourados. E embora tenha voltado a decair nos anos de crise da década de 70, logo se recuperou. O que os críticos superficiais não veem é que Marx não teoriza que a taxa decrescerá necessariamente, mas antes que a sua tendência é para descer, afirmando, ao mesmo tempo, que o capitalismo arranja fórmulas para contra-atacar os efeitos dessa lei e que os operários lutam contra as medidas que a classe capitalista adota. Então, na teoria de Marx, ele não fala simplesmente que a taxa vai descer necessariamente, né? A taxa de lucro. Não, ele fala, as classes dominantes vão arrumar ferramentas para lutar contra isso. E é uma lei tendencial, ela pode acontecer. E aí tem a questão relativa e tal, blá blá. Marx vai dizer, né? Enfim, eu não gosto muito dessa crítica à economia política em começo de livro, tá? Eu acho que é um assunto muito profundo para esse começo de livro, mas tudo bem. A dificuldade que nos apresenta não é que tem ocupado os economistas até o dia de hoje, a de explicar a queda da taxa de lucro, mas sim a inversa, explicar por que essa queda não é mais rápida e não é maior.
devem atuar influências compensatórias que interferem na ação de lei geral e anulam, dando-lhe o caráter de uma tendência. Razão porque também qualificamos a queda da taxa geral de lucro uma baixa tendencial. Isso daí é no Capital. O desenvolvimento concreto que assume o capitalismo só se compreende se estiverem em conta todos esses fatores, lei tendencial e as causas contrariantes. Esse determinismo de um novo tipo, deixa o espaço para a ação do homem na história. Então a história não age por si mesma. Os homens precisam agir sobre ela também. Recordemos que para Marx, a luta de classes é o motor da história. Salve, salve, Tabacas, tudo bem, camarada? Marquem aí, luta de classes é o motor da história. Marx nos proporciona os conhecimentos que nos permitem ver em que lugar temos de combater para que a nossa ação seja mais eficaz, porque temos de combater, diz Althusser. Para transformar o mundo contra a tese evolucionista mecanicista, que se deduziu o advento do socialismo como fruto das contradições inerentes ao capitalismo. Foi ter descoberto um novo tipo de determinismo que permitiu Marx compreender como funcionava o regime capitalista da sua época e para onde se encaminhava. Marx previu, com um século de antecipação, para onde podia seguir o processo de internacionalização do capital, que hoje vemos refletido no que denominamos globalização. Negar o determinismo marxista é negar toda a estrutura teórica que o autor de Capital construiu com tanta paixão e esforço, com o único objetivo de pôr à disposição da classe operária as armas conceituais da sua libertação, as armas da crítica. O pessoal achava que Marx fazia religião para prever as coisas, mas ele fazia ciência e viu tendências. É isso. Ele fez uma análise concreta. Fazê-los compreender como funciona o regime de produção capitalista, que leis o regem, quais são as suas contradições internas, permite aos trabalhadores organizarem as suas lutas contra a exploração de maneira mais eficaz. A grande contribuição de Marx foi ter conseguido discernir a dinâmica social. Se negarmos ao marxismo essa capacidade de pensar a história da humanidade, não como um produto de ações puramente subjetivas, mas de ação de sujeitos que atuam dentro de determinados limites objetivos, estamos negando a nossa possibilidade de dominar a natureza e de agir sobre a realidade social de forma eficiente. Então, se a gente nega isso, a gente nega que a gente pode mudar a realidade. A gente nega que a gente pode fazer o socialismo. Se quisermos transformar o mundo, temos de ser capazes de elaborar uma estratégia, uma tática. E o que são a estratégia e a tática, senão o fruto da análise de uma realidade objetiva? Nossa, marca essa parte, família. Temos de ser capazes de detectar as potencialidades das lutas dos diferentes setores sociais que vão transformar o sujeito de transformação social. Então a gente precisa estar atento para quem vai mudar a realidade. Onde está hoje esse potencial? Onde temos de trabalhar? Como temos de organizá-lo? Onde estão as contradições do sistema? Qual é o elo mais fraco? E só poderemos dar uma resposta a tais perguntas se fizermos uma análise científica da sociedade. Perguntas, comentários antes da gente entrar na terceira e última parte? Agora é a hora, família. Agora é a hora. Nadia? Então, bora continuar. Terceira parte é a crise do marxismo, né? Quando emprega o termo marxismo, diz: não entendi direito o determinismo. O determinismo que ela trabalha é a questão de existem contradições que permitem que a gente atue em certo ponto. Nada mais, nada menos do que isso. Ela realmente complicou muitas coisas, mas basicamente é o seguinte. Vamos lá. A partir de onde a gente consegue definir o socialismo científico? A partir das próprias contradições do capitalismo. Ou seja, não necessariamente o socialismo vai acontecer porque existe uma luta a ser travada. Mas, por causa do capitalismo, o socialismo científico é uma alternativa. O comunismo é uma alternativa. É uma análise da realidade concreta que permite a gente entender aonde a gente vai atuar. Se existe possibilidade de mudança pelas nossas ações,
é porque existe esse determinismo do Marx. É porque existe como analisar concretamente onde a gente pode agir. Como que eu posso explicar? É o que eu falei sobre a questão dos quilombos agora há pouco. Os quilombos, durante o século XX, não tinham como projeção o socialismo como ponto ápice de revolução. Eles compunham, veja bem, as formas econômicas presentes nos quilombos do século XVIII, XIX e XX, elas não são formas necessariamente pensadas a partir de condições objetivas. A partir de um socialismo, a partir de uma análise científica que buscasse algo futuro. Mas elas vêm como, a gente tem um problema que é o modo de produção escravista e a gente precisa se defender dele. Quais são as formas que a gente pode vir? Então ela parte de uma análise concreta da realidade, tá? Os quilombos do século passado. Uma análise concreta da realidade, mas que não tinha como essa análise um objetivo a nível de ruptura total com o modo de produção no nível de escala global. Era uma coisa mais local, era uma coisa mais regional, que eles já viam os problemas e falavam, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer isso. A partir do capitalismo, e somente a partir dele, inclusive esses grupos começam a ter um objetivo de ruptura maior. Ou seja, dentro dos quilombos surgem alternativas socialistas, por exemplo. Saca? Antes do capitalismo, nas lutas indígenas, por exemplo, a gente não tinha a entrada do socialismo nem do marxismo. E vamos lá, Marx começa a escrever nos anos 40, alguns anarquistas começam a escrever antes. A gente está falando de uma literatura que já chegava aqui no Brasil no final dos anos de 1890. Já estava presente aqui. Porém, só quando o capitalismo realmente se torna um modo de produção predominante, ou seja, só depois dos anos 1900 é que a gente tem a junção das leituras indígenas com as leituras marxistas, por exemplo, de Mariátegui. Por quê? Porque aquele modo de produção, as contradições dele, os problemas dele, levam a uma leitura que a gente consegue uma análise mais profunda e mais visando o horizonte. É basicamente isso que ele está falando. A partir das relações sociais concretas de produção capitalistas, a gente consegue agir de forma concreta com um ponto de vista tático e estratégico. Ou seja, as condições que esse sistema coloca possibilitam a gente de atuar para a superação dele. Basicamente isso. Basicamente isso. Por exemplo, dentro da formação da burguesia, na época feudal, quando o feudalismo apresenta as contradições mais gritantes que a burguesia consegue agir e mudar o modo de produção. Como que ela consegue agir? Como que ela pensa isso? Como que as ideias eram escritas? A partir do que ele chama de determinismo marxista, que é o materialismo histórico dialético aplicado à crítica da economia política. Basicamente isso. Enfim, eu achei que fosse ser mais simples esse livro, mais simples. Mas ela tá trabalhando com conceitos muito complexos, tá ligado? Principalmente se abre assim, particularmente falando, tá ligado? Eu entendo que o que ela tá falando é importante. Mas vamos lá, a gente vai discutir crise teórica e vai chegar nesse nível de profundidade, a gente precisa partir do começo, velho. Saca? Tipo, vamos lá, a gente vai falar sobre as origens da crise teórica, vamos dar um pouco de contextualizada histórica, vamos começar a apresentar alguns elementos e tal, pra gente chegar nesse ápice. Mas, tudo bem. Eu achei que fosse ser um livro bem mais simples, de verdade. Erro meu de não ter lido antes. Mas beleza. Vamos entrar então na crise do marxismo, na esperança de que ela simplifique agora, né? Quando emprega o termo marxismo, né, a Martha Heidegger, ela busca simplificar a exposição. Porque Marx não usa esse termo para denominar as suas próprias pesquisas científicas. Então, antes que falem, marxismo é porque Marx, e Marx é o rei de tudo. Olha o Marxinho aqui, ó. É o patrão do marxismo e tal. Nem ele queria que utilizasse esse termo, tá? A gente utiliza para se referir a um dos grandes fodásticos teóricos sobre essa questão. Fato. Mas, e ela continua. Porque o dogma pode reclamar direitos do autor, mas
uma ciência única, mas uma ciência nunca. Então o dogma ele vai se referir aos direitos do autor, mas não a uma ciência. Fala-se de matemática, de física, de antropologia, de psicanálise, mas essas ciências não se denominam galileísmo, newtonismo, levi-straussismo, freudismo, porque toda ciência tem um desenvolvimento do seu fundador. Pode-se falar das descobertas de um outro autor, mas a ciência, como tal, não tem nome pessoal. É sempre uma construção coletiva. Família, marquem essa parte, principalmente sobre o marxismo, tá? A ciência é sempre uma construção coletiva. Isso é muito interessante quando a gente pensa o marxismo, que é uma ciência viva, que é uma ciência, como ela está trazendo, precisa de se pensar o agora. E ela nasce, e ela cresce e se desenvolve a partir de debates, construções coletivas, lutas e por aí vai. Em contrapartida, quando me refiro ao marxismo, estou pensando unicamente nas contribuições científicas de Marx. Não estou me referindo à sua filosofia, nem ao movimento histórico a que deram origem às suas contribuições. Então ela está falando apenas das contribuições científicas de Marx. Eu gosto da separação que existe entre marxismo, todo mundo que vai utilizar o marxismo histórico dialético e falar sobre ditadura do proletariado. Esses são os marxistas. Leituras marxianas são as leituras de Marx e Engels. Porque aí você separa conceitualmente essas duas coisas. Então, só lembrando, porque tem uma galera que sempre me pergunta isso, leituras marxianas, Marx e Engels. Leituras marxistas, todo mundo que vem depois, materialismo histórico dialético, mas mais ditadura do proletariado. Por fim, se considerarmos o marxismo como uma ciência, é lógico que o seu desenvolvimento deva ser permanente e que se detiver, se possa afirmar com toda exatidão que esta ciência está em crise. Se o objetivo é a sociedade e sua transformação, é lógico que vão se criando novos instrumentos para dar conta das novas realidades. Para criá-los, tenham presentes as mais recentes descobertas científicas de todas as disciplinas do saber. E foi isso precisamente o que não se faz com a suficiente profundidade no campo econômico, que é a chave para entender as mudanças do tempo atual. Então, a autora pontua que, se é uma ciência que vai ser atravessada por todas as outras ciências e pelas condições atuais. E isso não está sendo feito com a necessidade que necessita. Daí podemos falar de uma crise do marxismo, ou com mais precisão, de uma crise da ciência e da história inaugurada por Marx. Essa crise foi mais profunda nos países socialistas devido ao fato de, a partir da época de Stalin, ter se transformado o marxismo em ciência social, ou seja, numa anticiência, num dogma durante décadas. E aí vai ter uma galera que vai olhar e vai falar, mas isso daí é mentira, na verdade, Stalin é o marxismo-leninismo, babá. Vejamos, isso é importante de se trabalhar. Aproveitar que os leninistas adoram o Estado e Revolução. E o Estado e Revolução, o Lenin fala sobre formas políticas dentro da própria ditadura do proletariado, dentro do socialismo, diferentes. E ele usa o termo formas políticas, tá? Antes que venham, o Tseriano, babá. Ele usa, tá no Estado e Revolução, na tradução dele. Se existem formas políticas dentro da ditadura do proletariado, são formas diferentes de luta e de tomada de poder que acontecem. Logo, não existe uma forma única de luta e atuação. E aqui, eu me refiro a período de Stalin, porque ele não é o único que estava presente nessa formulação. Mas a Internacional Comunista como um todo, por exemplo, vai proibir a circulação dos livros da Rosa Luxemburgo. Se você proíbe isso, que é uma discussão do marxismo, uma outra forma de luta proposta, e detalhe que é uma forma que não nega o bolchevismo, muito pelo contrário, ela inclusive fala do bolchevismo com orgulho, você está implementando um dogma. O próprio Gramsci, que vai falar sobre bolchevismo, no final de sua vida, ele sai da Internacional por motivos semelhantes ao que está sendo exposto aqui. Pachucanes, enfim.
inúmeros exemplos. E aí, inclusive uma coisa para os marxistas pensarem, tá? Ao mesmo tempo que ocorre isso na Internacional Comunista, a gente tem grupo anarquista dando o nome de Rosa Luxemburgo para a comuna deles, tá? Isso lá na Polônia. E a gente tem outro grupo que é o... Cadê o livro? Acho que ele tá lá embaixo porque eu tô usando. Enfim, a gente tem alguns sindicatos autônomos que também vão trazer isso. Ou seja, sim, a gente tem a transformação do marxismo como dogma. E ele não é dogma, tá? O marxismo não é dogma. O marxismo é uma ciência viva, que está em constante alteração, debate, e vai ter certas impactações, por um lado, para certas ocasiões, e certas impactações para outro. Porque a realidade concreta não é a mesma em todo lugar. Porque as necessidades de um grupo não são as mesmas do que outros. Então, sim, mudanças vão acontecer. As próprias análises de Marx, por exemplo, sobre a questão de Estado e de classes, é diferente a depender do lugar que ele está falando e do momento que ele está falando. Afirmar que o marxismo está em crise, porém, não significa que o fundamental do instrumento teórico criado por Marx tenha perdido a validade como instrumento analítico da sociedade dessa transformação. Eu vou marcar porque eu acho importante isso daí, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem fez a crítica mais profunda e acertada do capitalismo de sua época? Quem melhor que ele foi capaz de vislumbrar para onde caminhava a humanidade sujeita às relações capitalistas de produção? Também é importante observar que a ciência oficial contemporânea não pode prescindir das suas contribuições. É paradoxal, mas os capitalistas usam mais o marxismo para elaborar a sua estratégia contra-revolucionária do que nós para a nossa estratégia revolucionária. Interessante isso, tá? Finalmente, minha defesa da contribuição de Marx não significa que eu considere tudo que foi escrito por Marx como um dogma de fé, pois não creio que sua obra possa ser isenta de erros ou de falhas. Vários autores, inclusive marxistas, criticam certas partes da obra de Marx. Além disso, penso que se faz necessário atualizar as suas contribuições com novas pesquisas e novos conceitos que deem conta das novas realidades. Por exemplo, as partes antropológicas de Marx necessitam de atualização constantes. Talvez a realidade mais dramática que deve estar presente hoje em dia seja a deterioração do meio ambiente, produzida pelo vertiginoso desenvolvimento capitalista dos últimos decênios. Já Marx, 100 anos antes de se colocar em nível mundial o problema ecológico, afirmara que a produção capitalista, ao desenvolver a técnica e a combinação do processo social de produção social, minava, ao mesmo tempo, os dois mananciais de riqueza, a terra e o trabalhador. Enfim, eu não sou ecossocialista, mas o lançamento do livro Ecossocialismo em Marx, Ecologia em Marx, alguma coisa assim, não lembro da Boitempo, ele não é um livro anacrônico, tá? Mas ele é um livro que busca reunir as críticas que já aconteciam. Assim como a Rosa Luxemburgo também não era antiespecista, mas ela comparava a questão da exploração animal com a exploração industrial. E esses são elementos importantes para serem resgatados, para mostrar que a crítica não parte só da agora, mas que tem base de toda a construção radical do marxismo. Isso não é anacrônico, como é importante. Eu ainda não li o livro, né? É claro que podem ter erros, podem ter anacronismos no meio do livro, mas você tratar esse tema é uma coisa importante, tá? Marx considerava que, nas palavras dele, todo o processo da agricultura capitalista implicava esgotar o solo. Todo o avanço no aumento da fertilidade deste durante dado tempo, um avanço no esgotamento das fontes duradouras da fertilidade. Esse processo de destruição é tanto mais rápido quanto mais tomar um país. É o caso dos Estados Unidos da América, a grande indústria como ponto de partida e fundamento do seu desenvolvimento. Porém, para Marx, a Terra se deteriora não só pelo avanço tecnológico, mas pelas transformações das relações campo-cidade, ou seja, pela própria urbanização. Com a preponderância crescente da população urbana acumulada em grandes centros da produção capitalista,
Esta, por um lado, acumula a força motriz histórica da sociedade e, por outro, perturba o metabolismo entre o homem e a terra. Ou seja, o retorno ao solo de seus elementos constitutivos que foram consumidos pelo homem sob a forma de alimentos e vestuário. Retorno que é condição natural eterna da fertilidade permanente do solo. Portanto, não é Marx, mas sim o modo de produção capitalista que não tem em conta o meio ambiente. E, portanto, a teoria científica que a partir dele se elabora tem de refletir essa realidade e não outra coisa. Portanto, não se pode escapar às discussões do meio ambiente. Quando a gente analisa pelo método histórico-dialético a questão racial, a questão da escravidão com a formação capitalista, a gente está falando, não se pode escapar a isso. Isso é elemento constituinte da sociedade existente hoje. Talvez eu pudesse criticar Marx pela pouca ênfase que deu ao problema. Mas era possível ele prever que o problema ecológico seria um dos mais graves problemas do mundo atual, quando naquele momento nada fazia pensar no esgotamento dos recursos naturais e nos efeitos perniciosos de determinadas fontes de energia e produtos artificiais para aumentar a produtividade agrícola? Não. Não tinha isso no horizonte da realidade concreta. Portanto, ele não podia prever isso. Mas ele pontua algumas vezes esse problema. Quando nos referimos ao problema do meio ambiente, rejeitamos o conceito estreito de eficiência característico do capitalismo, que mede tudo em valores monetários e não interroga se o que produz serve realmente ao homem, nem se preocupa com os efeitos que isso possa ter sobre a natureza. Por isso a gente propõe um novo conceito, o de, e aí eu vou marcar de verde, porque é um conceito que precisa ser estudado, eu não tenho conhecimento nesse debate, tá? Eficiência social ou racionalidade ambiental ou produtividade ecotecnológica. Mas ao mesmo tempo, alertamos que isso era impensável dentro do capitalismo. Uma economia mundial baseada na maximização dos lucros. Daí a necessidade de lutar por uma sociedade socialista. Portanto, por mínima que seja a ideia, né, e ela traz o LEF de referência, por mínima que seja a mudança que nós projetemos, é preciso o fim do capitalismo para a concretização dela. A esquerda tem de reavaliar a teoria como uma arma imprescindível para a transformação social, destinando tempo à formação teórica, reconquistando quadros intelectuais, formando comunidades científicas de pesquisadores e criando escolas populares permanentes de quadros. Quem faz isso muito bem é MST, tá, família? Portanto, a gente precisa repensar a nossa construção teórica para superar essa questão em específico. Bom, família, terça que vem a gente entra com a crise programática, tá? Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui. Queria lembrar que vai ser postado no YouTube logo menos. Eu acho que como acabou a live, acabou separando, mas eu vou juntar tudo e vou jogar depois. Queria lembrar vocês, galera, grupo de estudos presencial sábado, eu vou fazer um post daqui a pouco. Não deixe de seguir as redes sociais, @morcego_, Marcos_. Fiquem aí que eu vou fazer raid, tá? Vou mandar vocês pra Preto e Nerd. Ela está ao vivo. Muito obrigado, tabacas. Também queria lembrar vocês, se puderem apoiar o projeto, apoia.se/caverna-morcego, o Pix, mpbl97531@gmail.com. A gente também, você pode se inscrever aqui na Twitch. Amanhã, 8 horas da noite, a gente continua a ler As Veias Abertas da América Latina, tá? Amanhã, o livro tá lá embaixo também, que bosta, hein? Tá tudo lá embaixo. Eu não tô com ele aqui. Mas amanhã, então, a gente continua essa leitura. E essa semana eu vou tentar fazer live todo dia, tá? Lembrando, o grupo de estudos é presencial, mas tem transmissão ao vivo, tá? Tem transmissão ao vivo. Família, muito obrigado. Vou colocar a raid, então não saiam. Cadê? Envie mensagem, /raid, Preta e Nerd. Cadê? Raid sendo enviada, irei colocar uma musiquinha enquanto encerra, colocar aqui o final e até logo, família. Beijo no coração de vocês, tá?